Você sabia que o crescimento da sua empresa afeta diretamente a sua estrutura funcional? Hoje, vamos nos aprofundar nesse assunto. Eu quero te convidar a ver esse vídeo até o final para você entender um pouco mais e identificar qual o cenário que a sua empresa está hoje e o que você precisa para melhorar e fazer uma intervenção certeira na sua estrutura organizacional. Vamos lá? Eu sou Dani Trindade, sou mentora, sou advisor, ajudo empresas em curvas de crescimento com o mínimo de intervenção a chegar no resultado que elas precisam. Como está a sua empresa hoje? As pessoas sabem a quem elas devem reportar alguns problemas? Ou elas ficam em dúvida o tempo todo e precisa te perguntar com quem que ela resolve algumas demandas? Isso é um problema clássico de dificuldade de estrutura organizacional. Outro ponto muito relevante é: as pessoas entendem quais são suas responsabilidades ou você precisa, quando chega uma demanda, dizer: João, essa demanda é sua, resolva. Francisco, essa demanda é sua, resolva. Se você precisa fazer isso, tá claro que a sua estrutura funcional, ela não atende mais a sua empresa. Isso acontece geralmente com empresas em curva de crescimento. Aquela estrutura que você tinha no início, não sei se você lembra quando você começou o seu negócio, quando você começou, geralmente quem te ajuda é a família e os amigos. Então você pega ali um amigo que sabe fazer alguma coisa e diz: vem trabalhar comigo. E aí a empresa vai crescendo. Isso é uma estrutura muito orgânica dentro dos pequenos negócios, dos negócios em fase de implantação, que está em fase de início. Então, nesse momento, isso funciona, é ótimo. As empresas que crescem, geralmente elas crescem nesse ambiente. Porque aquela pessoa que é da sua família e quer ser seu amigo, ela quer fazer o melhor. Ela quer que sua empresa cresça, ela está ali unida com um propósito. Ela está próxima à visão, porque quem tem a visão é o empresário, é o fundador do negócio. Então, ela está ali o tempo todo sendo impactada com a visão do negócio. E isso emociona, isso engaja. Só que o que acontece quando a empresa cresce? Ela vai criando vários departamentos e aquilo se perde, porque muitas vezes você, enquanto fundador, não consegue passar essa cultura. Sabe aquela ideia inicial que você tinha do seu porquê? Você não consegue mais passar ela em grande escala. Nesse momento, você precisa de uma ajuda. Você precisa ter alguém que vai direcionar ou criar as ferramentas necessárias para estruturar o seu organograma, para estruturar todos os papéis, para que cada pessoa saiba o que tem que fazer. E sabe o que acontece também? Muitas vezes, aquela pessoa que trabalha no setor financeiro, ela não sabe qual função ou onde entra o papel do setor de marketing, em que momento que ela entrega enquanto cliente para o setor de marketing, ou em que momento que ela recebe do setor de marketing, do setor operacional, a demanda que ela precisa pegar ali e dar a conclusão. Então, nesse momento, você precisa olhar para a sua estrutura atual. Ela talvez não atenda no momento que você se tornou, ou que a empresa se tornou um pouco mais complexa, ambígua. E nessa hora é a hora que você precisa de intervenção. A primeira coisa que você precisa é deixar claro quem são os líderes da empresa. Algumas empresas têm dificuldade disso porque o fundador, ele às vezes não quer largar algumas coisas. Comercial, operacional e financeiro fica dentro do guarda-chuva do fundador. São áreas que eles têm dificuldade em alguns momentos de soltar um pouquinho e delegar e deixar que outros líderes assumam essa demanda. Óbvio que você não vai contratar qualquer pessoa, não vai ser uma pessoa que não tem a ver com sua visão, seu negócio, sua cultura. Então, esse vai ser assunto para outro vídeo, quando a gente vai falar do processo seletivo. Mas não adianta a gente falar de processo seletivo se eu não entendo as competências que eu estou precisando para a minha empresa agora. Mas quais competências são importantes para a sua empresa hoje, para um gerente financeiro? Que competências um gerente financeiro precisa ter para ajudar a sua empresa nesse momento? A gente sempre precisa entender a linha do tempo da organização. Aquela competência que serviu para a empresa no início não é a mesma que serve para a empresa no período de estruturação e também não será a mesma competência que vai ser necessária no período de expansão. E esse ajuste que as empresas muitas vezes negligenciam é essencial para que a empresa cresça com sustentabilidade. É necessário para que a sua empresa cresça e se mantenha grande e se mantenha também nessa curva de crescimento, porque não é crescer e estagnar, é crescer e me manter em curva de crescimento. Olha uma coisa importante, eu tenho certeza que você está tendo que atender ligação, que responder mensagem de 6 da manhã até mais ou menos 8 horas da noite. Por que você precisa fazer isso? Porque a sua estrutura funcional não está clara.
Então, durante o dia, você muitas vezes não consegue responder todo mundo, óbvio, você é só uma pessoa, e você vai deixando que essas funções, que essas demandas fiquem esperando o momento que você tem um pouquinho mais de tempo para poder responder essa demanda. E isso acontece todos os dias. Você imagina, todos os dias você está trabalhando 12, 16 horas, 12, 16 horas. Parece que você está sendo produtivo, parece que sua empresa está crescendo por causa disso. No início, sim, isso foi fundamental, esse gás, essa energia, mas agora é hora de organizar a casa, agora é hora de deixar cada coisa no lugar. E nesse momento, a estrutura funcional, uma arquitetura bem pensada, vai te ajudar. Mas como esse canal, a proposta dele é ir direto para a prática, vamos direto para a prática aqui. Primeira coisa que você precisa fazer, a primeira etapa é identificar quem faz o quê? Sendo bem simplista, quem faz o quê em qual setor? Qual setor é responsável pelo quê? Por que eu digo qual setor é responsável pelo quê? Parece óbvio, mas às vezes demandas que estão no setor administrativo é do setor financeiro. Muitas vezes demanda que está no setor financeiro, sobre a responsabilidade do setor financeiro, precisa de alguém da contabilidade respondendo sobre isso. Então, a primeira coisa, vamos entender qual é a necessidade do seu negócio. Primeira etapa, olha para o seu negócio, entende que setores você tem, que departamento você tem e quem compõe esse departamento e quais competências você tem hoje, quais são necessárias. Primeira etapa é essa. A segunda, quem reporta para quem? Com quem que eu devo falar quando eu tenho um problema aqui no meu setor? Com quem que eu tenho que falar quando chega uma reclamação do cliente? Com quem que eu tenho que falar quando os dados do balanço não estão relevantes, não faz nenhum sentido com aquilo que é a realidade da empresa? Então, segunda coisa é quem vai responder as demandas de cada setor. Então, aí a gente entra na liderança. Eu preciso ter uma liderança que entende o que está fazendo, eu preciso ter uma liderança que entende em que lugar a empresa está e para onde a empresa está indo. Então, recapitulando, falei de 3 etapas. Entender como você está hoje, qual é a sua estrutura, o que é que você tem de departamento, o que é que você tem de competências. Segunda coisa, entender o que você precisa, o que cada setor está fazendo, mas de verdade está embaralhado e precisa ser reestruturado isso. E a terceira coisa é desenvolver lideranças e entender o que cada um está fazendo e qual é a responsabilidade de cada líder do seu negócio. Entendeu tudo que nós falamos hoje sobre estrutura organizacional? Como fez sentido para você? Você conseguiu captar como isso pode ajudar a sua empresa? Se entendeu ou se conhece alguém, alguma empresa que está passando por isso, encaminhe esse vídeo para a gente ajudar mais pessoas, para que mais pessoas possam conseguir desembaralhar a estrutura funcional da sua empresa. E claro, não esquece, né? Me segue, compartilha, dá um like e faz perguntas. Se ficou alguma dúvida, se por acaso esse assunto lhe trouxe, na verdade, algumas dúvidas ou algumas questões que você quer se aprofundar mais, faz pergunta que eu vou adorar responder.